Então diga que a validade vai ser no outro dia. Você vai dar uma vigência de validade, enfim. Mas não a carência para tratamento ou sendo plano de saúde já válido naquela data. A gente tem uma diferenciação, tá? Mas seguindo um pouco adiante, com relação a plano de saúde ainda, o STJ já discute muito com relação a isso. Inclusive, questão de aumento de preço, especialmente por faixa etária, né? E ele já decidiu com relação ao plano coletivo e agora vai decidir com relação ao individual, né? Que está sobrestado. E de que há possibilidade, eu acho que vai seguir na mesma linha, de que há de fato a possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária, desde que você comprove a sinistralidade, desde que você deixe o ônus da prova de provar a sinistralidade para o fornecedor, por óbvio, para o plano de saúde é que vai ter que provar que não existe outro critério a não ser aumentar para o sustento do plano, porque o plano de saúde é algo que envolve várias pessoas. O plano tem que ser saudável para ele conseguir custear. Não faz sentido um plano que gaste mais do que receba, porque ali é uma relação de consumo. Então não faz sentido que aquela quantidade de pessoas dê mais despesa do que crédito para o plano de saúde. Mas deve ser uma prova atuarial firme, tá? Deve ter um embasamento de risco, sinistralidade de forma bem consistente, tá? Vamos lá. Diga, pode dizer. Sim. Uhum. A colega está perguntando, ela fez uma cirurgia bariátrica enquanto estava contratada com o plano de saúde. Pronto, fez a cirurgia bariátrica, mudou de plano de saúde. A reparadora, que já é discutida judicialmente, os planos geralmente negam. No momento que ela mudou de plano, esse novo plano pode negar? Depende. Vamos lá. Tem que ver os critérios. O que é que eu penso? Na verdade, eu nunca vi jurisprudência nesse assunto, mas o que é que eu penso como professor de consumidor? Você deve descobrir qual a relação jurídica que envolveu isso. Se foi portabilidade, as carências, tudo são absorvidas pelo próximo plano. Então, ele não teria carência, e se não teria carência, no meu ponto de vista, ele não pode negar tratamento por doença pré-existente, porque é uma continuidade. E se você está falando que a reparadora faz parte do tratamento de uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia com o objetivo de tratar uma patologia que é a obesidade mórbida, então você está dizendo que se houver a portabilidade, o plano que recebe deve cobrir. Por quê? Porque ele assume as condições do plano anterior. Então, se houve a portabilidade, para mim é pacífico, que é a continuidade de um tratamento. Porque a reparadora é continuidade de um tratamento de uma cirurgia bariátrica que serve para cuidar de uma patologia a obesidade mórbida. Agora, se encerrou o contrato e foi para outro, para mim é doença pré-existente. Com individual. Pronto, vamos lá. O exemplo está complicando, mas bora trabalhar. Ela tinha. O exemplo da colega é bom, muito bom. É verdade, eu vou botar na prova dos meus alunos da graduação. O exemplo da colega, ela tinha 2 planos de saúde. Ela tinha o individual e ela tinha o coletivo.
Esse individual estava em período de carência e ela fez a cirurgia bariátrica pelo coletivo, que era vinculado ao trabalho do marido. O marido, seja lá por que cargas d'água foi, não quero saber, acabou o plano coletivo. E ela manteve esse plano individual. Ora, esta cirurgia bariátrica, quando ela fez, não era doença pré-existente para o plano individual. Não era. Por quê? Porque ela já tinha obesidade mórbida. Ela tinha obesidade mórbida. Não sei se foi adquirida depois. Isso é uma coisa para a gente analisar, uma questão de data. Quando surgiu a obesidade mórbida, ela já tinha esse plano individual? Quando ela engordou em nível de fazer a cirurgia bariátrica, porque não é qualquer obesidade que seja, mas sim a mórbida, ela já tinha esse plano individual. Então a doença não é, a patologia, a obesidade mórbida, não é doença pré-existente. Então este individual deveria cobrir. Deveria cobrir. Se é um tratamento eletivo, você pode esperar a carência, né? Pode ser que não seja urgência ou emergência, você pode aguardar a carência. Ela optou por não aguardar a carência. Ela optou por operar a bariátrica. Eu penso que essa reparadora pode ser feita pelo plano, porque é parte de um tratamento que este plano individual não poderia negar. Para mim é continuidade de um tratamento, porque esse plano de saúde não poderia negar. Mas tem que fazer uma construção aí legal. Mas eu entendo que sim. Eu entendo que dá para construir aí com base principalmente na boa-fé objetiva. Tá? Mas um bom exemplo para os meus alunos da graduação. Tem alguns que estão fazendo o curso, inclusive. Prova de quarta-feira que vem. Bora lá. Estamos no YouTube também, Júnior? Isso, é a galera do YouTube. Então, se eles estiverem ligados, eles sabem que eu estou dando áudio consumidor hoje, eles vão pegar a revisão na fonte, né? Mas eles vão procurar minhas aulas no YouTube. Vamos lá. Ainda com relação à boa-fé objetiva, eu queria comentar os temas 970 e 971 do STJ, tema de recurso repetitivo, que eu cheguei a comentar na sala, mas só para aprofundar um pouquinho mais. O 970 e 971 dos recursos repetitivos, ele fala sobre aquele imóvel que ele é adquirido na planta. Se o imóvel é adquirido na planta, doutores, o que é que começou a acontecer? Você tinha um prazo para entrega, data X, e você tinha uma cláusula de prorrogação desta data, dizendo, olha, esta data aqui pode ser prorrogada por um período que era em média 180 dias. Então, olha que coisa, você marcava a entrega de um imóvel que você estava construindo, você é construtora, e se não desse nada certo, você ainda tinha 6 meses para entregar. O que é que os consumidores começaram a trabalhar? Olha, esse prazo de entrega deve ser respeitado. Você só pode prorrogar esse prazo para esses 180 dias em situações excepcionais. Você, quando diz um prazo de entrega, você deve prever todas as intempéries que pode acontecer para que você não cumpra seu prazo. Pode chover, chove todo ano. Pode ter greve, pode ter falta de material. E você deve deixar esses 180 dias para caso fortuito ou força maior. Os únicos. E o fortuito ainda, como diz o STJ, fortuito externo. O STJ já se manifestou sobre essa cláusula de 180 dias, dizendo, ó, essa cláusula de prorrogação de entrega, ela é válida. Beleza. Ele pode entregar em até um prazo de 180 dias. Mas o que é que vinha acompanhado deste pedido de não consideração de cláusula
de prorrogação de entrega de imóvel na planta. Vinha sempre o pedido assim, ó, ele não entregou na data X, eu estou impossibilitado de utilizar o meu imóvel, eu quero o lucro cessante. Qual é o lucro cessante? O que eu ganharia com o valor de aluguel daquele imóvel. Então começou a se pedir 0,5% por mês, 0,6%, a partir de quanto tivesse o aluguel naquela região. Então a gente pedia 0,5%, 0,6% sobre o valor do imóvel, a partir da data que deveria ser entregue. Pronto. E os juízes começaram a dar o lucro cessante. Beleza, lucro cessante, lucro cessante. Só que advogado é o cão, rapaz. Começou a pedir também a inversão de cláusula penal. Começaram a ler os contratos, e os contratos de compra imóvel na planta, vinha lá. Caso o consumidor descumpra qualquer cláusula ali, ele ia ser multado no valor X. E aí, quando você lia os deveres da construtora, você não determinava multa contratual para a construtora, era só para o consumidor. Aí você fala, bonito, só eu que tenho cláusula penal contra mim, contra ela não tem. O que é que o advogado fazia? Pedia também a inversão da cláusula penal, porque eu disse para vocês que a boa-fé objetiva tem 3 funções. A função de integração, de interpretação e de controle. Então, com base nisso aqui, eles falaram, você pode inverter a cláusula penal em favor do consumidor, caso o fornecedor descumpra a cláusula do contrato. E aí sobe para o STJ os 2 temas, tema 970 e 971. Desculpa. Eu concordo com as 2 coisas. Eu concordo de que tem que dar lucro cessante, porque você está impedido de utilizar o imóvel e pouco importa a destinação que você vai dar a ele. Se quiser deixar ele fechado, é seu. Tá? Mas você tem que ter um lucro cessante aí, porque de fato você não está utilizando. E eu concordo também de que tem que inverter a cláusula penal em favor do consumidor. Só que o STJ falou, rapaz, está muita coisa. E o que é que o STJ fez? Beleza. Você pode dar lucro cessante. E você pode inverter a cláusula penal. Só não pode acumular um com o outro. Porque a natureza da cláusula penal é a mesma natureza do lucro cessante. É fixada geralmente sob os mesmos critérios. Então ele falou, ó, se inverter cláusula penal, não dá lucro cessante. E assim foi definido os temas 970 e 971 dos recursos repetitivos. Concordo não, mas a famosa teoria do chicote está aí, né? Não sei, só sei que foi assim. Assim foi decidido e assim vai ter que ser cumprido até que a gente fale aquela palavra bonita que é o overruling, que é a superação de um precedente, que é a superação dos precedentes. Beleza? Vamos lá. Ainda com relação à boa-fé, só para a gente finalizar essa parte das funções da boa-fé, eu queria chamar a atenção da função de controle. A função de controle é aquela função que evita o abuso de direito. Você utiliza a boa-fé para evitar que aquele que é titular do direito abuse da utilização. É aí que eu falava sempre. Meu exemplo clássico era o exemplo do adimplemento substancial. Adimplemento substancial é aquele inadimplemento mínimo. Você já adimpliu substancialmente aquele contrato, de modo que um inadimplemento mínimo pouco importa. Pouco importa. Aí Danilo vinha com um exemplo massa, assim, ó. Você financiou um carro em 60 prestações, já pagou 58. O Decreto-Lei 911, de 69,
determina um procedimento especial de busca e apreensão para casos de inadimplência em contratos de alienação fiduciária. Então, ficou devendo prestação de carro, busca e apreensão. E cita para purgar a mora, para pagar todo o restante do contrato em 5 dias, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor. Ou seja, o banco vai entrar com um procedimento especial de busca e apreensão, vai citar o réu, que é o consumidor vai ter 5 dias para pagar toda a dívida, senão busca e apreende o carro e consolida a propriedade, não é a posse, é a propriedade, já muda a propriedade em nome do fornecedor. É hardcore a história. E aí o que é que Danilo falava? Boa fé, função de controle, abuso de direito. Se você já pagou 58 prestações, o que é que deve acontecer? Adimplemento substancial. Você cobre essas 2 prestações restantes de outra forma. Insira em SPC em Serasa, proteste, entre com a ação de cobrança. Mas você buscar e apreender um veículo que está substancialmente pago é abuso de direito. Aí eu venho o STJ e fala, muito bonito isso, com lágrimas nos olhos eu estou lendo, mas você não pode aplicar o adimplemento substancial em contrato de alienação fiduciária. Por quê? Não sei, só sei que foi assim. Então o adimplemento substancial hoje já é pacífico na jurisprudência, que não pode ser utilizado em contrato de alienação fiduciária, sempre para banco. Não sei por que dessa coincidência e não me pergunte. Diga, doutora. Vamos lá. Aí a colega estava me perguntando aqui, aquela questão de cumulação de juros, que você deve estar me perguntando, é a acumulação de comissão de permanência. Ele foi até bonzinho com a gente, nesse caso, de comissão de permanência com os juros e multa moratória. Observação, a gente tem 2 formas de ter 2 espécies de juros. Os moratórios, mora significa atraso, então os juros decorrência de atraso, e temos os juros remuneratórios, que são os juros que remuneram mesmo o capital. É o preço que você paga pelo dinheiro que você pegou do banco. Porque empréstimo e financiamento, você está comprando dinheiro. Chega no banco e você compra um dinheiro. Você compra 10 mil e paga 20. Então você está comprando 10 mil pelo preço de 20 mil. É compra e venda de dinheiro. Então, os juros remuneratórios é a remuneração do capital que o banco te emprestou. E o moratório é quando você atrasa qualquer prestação. Os juros é uma penalidade. E aí o que é que o STJ decidiu? Beleza. Comissão de permanência também é encargo moratório. Então você não pode acumular encargo moratório com encargo moratório porque é bis in idem. Então ou você cobra a comissão de permanência ou você cobra juros e multa. Entende? Você tem que, um é o limite do outro. Ou você cobra um ou você cobra outro. Aí ele decidiu mais, que você só pode cobrar a comissão de permanência se tiver expressamente pactuado. Se tiver no contrato, comissão de permanência. Falando ainda, puxando para terminar de falar de contrato bancário, a gente tem que falar dos juros remuneratórios. É livre a pactuação de juros remuneratórios? É livre. Mas o que é que o STJ vem decidindo? E ele não vem decidindo mais naquela regra de 1%, que acabou lá atrás. Ele não decide mais em taxa média de mercado, também não decide mais. O STJ fala assim, você deve analisar o parâmetro que seja razoável para o consumidor. E que não ultrapasse o que o mercado esteja disciplinando sobre o assunto. Então você tem que observar a taxa média? Tem. Mas a taxa média é só um parâmetro.
O outro parâmetro é a condição do consumidor. Rapaz, que parâmetro difícil da zorra, eu também acho. Você analisar, porque você termina tendo decisões divergentes. Você termina em dois processos que tramitam na mesma esfera, na mesma unidade jurisdicional. Você tem lá uns juros, aí você tem uma taxa média de 2% ao mês, por exemplo. E você tem um processo em que você cobra 4%, e que você vai dizer que é abusivo, e tem outro processo que você cobra 4%, e que você vai dizer que não é abusivo, por conta disso aqui, ó. Porque isso aqui é só um parâmetro. Ou seja, esse repetitivo de juros remuneratórios não disse nada para a gente. Nada. Ele traz mais do mesmo e a gente termina ficando confuso na hora de aplicar. Então, ainda dá para você se abraçar na taxa média de mercado e defender que a condição do consumidor não permite que o consumidor ultrapasse a taxa média, o pagamento de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado. Aí ele vai dizer, e capitalização, o chamado juros sobre juros, pode ou não pode? Doutores, capitalização pode. Capitalização pode. Capitalização é aquilo, ó. Você tem 2,5, não, deixa eu diminuir que a gente não vai ficar fazendo conta aqui. Você tem um juros mensal de 2%, é mensal. E você tem um juros anual de 35%. Você fala, que zorra é essa? Se 12 vezes 2 dá 24, por que eu vou ter um juros anual de 35%? Por conta da capitalização. O que o STJ decidiu? Capitalização mensal pode, em periodicidade menor do que anual, ou seja, capitalização mensal pode, a STJ diz pode. Pode desde que seja o quê? Pactuado. Desde que exista no contrato a possibilidade de pactuar. Aí você fala, zorra, então, desde que esteja escrito. Não. Pactuado é uma coisa, escrito é outra. O STJ admite o pacto implícito nesse tipo de caso. Se no contrato tiver um quadro resumo, taxa mensal 2,5 e taxa anual 35, sabe o que o STJ fala? Está pactuado de forma implícita, porque 2,5 não, 2 vezes 12 dá 24, e 35 é maior que 24, então aqui há pacto implícito. Então permite a capitalização neste processo. Veja que zorra. Então, de fato, o que é que sobrou para a revisão de contrato hoje? Taxa remuneratória muito acima do valor de mercado, que você vai dizer que a condição do consumidor não permite isso, e que é excessivamente oneroso. Sobrou a capitalização quando não tem escrito. Sobrou acumulação de comissão de permanência com encargos moratórios, e que hoje também não está mais. Muitas vezes sobrou pouca coisa para ação de revisão de contrato. Agora, é ação de revisão de contrato mesmo ou é ação de modificação de contrato? Há diferença entre modificação e revisão? Tecnicamente, até o Poder Judiciário erra. Mas você vai ser técnico agora. Quando eu falo de modificação, eu falo direito a você alterar o contrato que nasceu excessivamente oneroso. O contrato nasceu errado. Nasceu com prestação excessivamente onerosa para o consumidor. E quando eu trato de revisão, eu digo que um fato superveniente gerou um desequilíbrio contratual. Um fato superveniente gerou a excessiva onerosidade. Eu vou dar um exemplo aqui do tempo de junho. Está ali, gravando. As meninas nenhuma vão lembrar. Todo mundo na alfabetização, Júnior. Sério. Em 94, irmão. Plano real. Lembra da URV, Júnior? Vagabundo desse. A URV, Unidade Real de Valor, ela foi uma transição entre o Cruzeiro Real e o Real. Aqui o Cruzeiro Real era a moeda,
História do Brasil. E o real. Pronto. Aí chegou num dia que disse, olha, a gente vai parar aqui. A gente vai parar aqui. E a partir de hoje, eu lembro do valor exato. 2.750 cruzeiros reais vai ser uma URV. E uma URV vai ser R$1. E de um dia para o outro, a gente mudou a moeda. A gente saiu de cruzeiro real para real. O RV era porque mudava, esse 2.250 aqui mudava dia a dia. A cada dia mudava o valor da URV. Por quê? Para a gente fazer uma transição. Aí chegou um dia, vamos, para aqui, quando parou aqui era 2.750, mudou. E tinha gente que ficou maluco. Veja, você tinha 2.750 no banco, quando você olhou, você tinha R$1. Tinha gente que entrou em parafuso, ficou doente, jogou do elevador Lacerda, foi um diabo. Porque pensou que tinha ficado pobre. Mas eu tinha muito dinheiro aqui que não valia nada também. 2.750 não valia zorra nenhuma, não comprava nada. Aí, resultado. O que é que o plano econômico daquela época fez? Pegou esse real e falou, para a gente começar a brincadeira, R$1 é igual a um. Ou era massa você comprar produto importado. A galera que viajou para os Estados Unidos virou muambeiro oficial. E voltava e comprava muita coisa. Então o dólar é igual a R$1. Pronto. Aí o que é que banco esperto começou a fazer? Começou a vincular contrato ao dólar. Disse, ó, a minha prestação do contrato, ele financiava carro para você pelo leasing, que era o arrendamento mercantil. E aí ele vinculava a prestação do contrato ao aumento do dólar. Falou, não tem prestação fixa, já que leasing é tipo um aluguel, o valor mensal vai ser com base no parâmetro do dólar. E aí ia. Rapaz, do dia para noite, o dólar saiu de R$1 para quase 3. A prestação da galera que tinha carro quase triplicou. Os caras botaram a mão na cabeça e agora eu pago como? Que eu não tenho dinheiro. Ou seja, aquilo era uma relação de consumo e um fato superveniente desequilibrou o contrato. Um fato superveniente tornou a prestação excessivamente onerosa para o consumidor e gerou o quê? Revisão dos contratos. Doutores, se fosse esse mesmo exemplo, fosse direito civil, eu não poderia revisar o contrato por conta da teoria da imprevisão. Os fatos supervenientes em direito civil que autorizam a revisão contratual são aqueles fatos supervenientes imprevisíveis. Quando eu estou falando de consumidor, o fato superveniente, ele não precisa ser imprevisível. Ainda que você possa prever, se ele acontece, você deve revisar o contrato. E se eu estou falando de modificação? Não. Modificação é aquele contrato que nasceu excessivamente oneroso, e aí o parâmetro por direito civil é outro. O parâmetro por direito civil é a existência da lesão. E essa lesão é quando lá no direito civil alguém assina um contrato em estado de necessidade, ou então ele assina este contrato e ele é inexperiente com relação ao objeto. Só isso aqui autoriza a modificação contratual. Fora isso, você assinou, estou assinado. No direito do consumidor, não. Ainda que você tenha assinado o contrato, se a prestação nasce excessivamente onerosa, você pode o quê? Você pode rever o contrato. Você pode modificar as cláusulas contratuais. Tá? Eu vou falar um pouquinho, quando voltar, tomar um café agora. Quando a gente volta, a gente fala um pouco de responsabilidade. E depois de falar de responsabilidade, a gente entra direto em contratos. E, inclusive, contrato de adesão.
que autoriza estipular arbitragem e mediação e conciliação, tá bom? O papel do PROCON e do CODECON, inclusive, nesse tipo de situação. A gente vai falar já já. Em 10 minutinhos a gente volta, tá bom? Forte abraço, até já.